Estamos de volta, galerinha de Boa na Lagoa, direto do Estúdio 6, aqui no canal da Educação, para o primeiraço, primeirando a galerinha do primeiro ano. Também um abraço, um mega alô para Cecília e Vitor, lá na cidade de São Pedro, Piauí, terra do tubaréu. Eu tomei muito tubaréu, viu? Terra do tubaréu, fabricado na Agribel. Ah, papai! Olha, nós estamos vendo democracia, tirania, aristocracia, regimes totalitários. É a temática da aula de hoje. As formas de governo ao longo da história. Dá para fazer tudo? Não. Tudo não dá, velho. Tudo não dá. Mas dá para a gente dar uma esclarecida sobre algumas das formas de governo. Então, você está vendo, ó. Tem forma de governo republicana e monárquica. E a república pode ser presidencialista, como é no Brasil hoje, ou pode ser parlamentarista, Geralmente a monarquia, se for a monarquia, é parla. Tem um rei e o primeiro-ministro, bacaninha. Existe a forma de Estado unitário, o Brasil já foi na época do Império, não havia no piauiês autonomia das províncias, dos estados. Hoje somos um país federativo, com ampla autonomia das províncias, dos estados, bacaninha. E tem a forma da confederação, quando várias federações se unem sem ter um poder central forte. Então, o Brasil é uma república presidencialista com o federalismo, e está aí o nosso nome, República Federativa do Brasil, desde o 15 de novembro, com a proclamação da República e o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Belezinha? A personagem Mafalda, do cartunista Quino, o argentino, está reagindo à primeira definição de democracia na charge. Democracia, do grego demos, povo, kratos, poder. Governo em que o povo exerce a soberania. Aí ela, kkkk, ha. Tal reação é oportuna pela diversidade de desdobramento e pelos usos que a democracia foi e está sendo utilizada ao longo dos séculos. Mesmo passando tanto tempo desde a primeira definição de democracia, algumas das afirmações permanecem válidas. Quais, por exemplo? Assinale a alternativa correta. Oi, agora nós vamos querer a galerinha de São Pedro mandando resposta. Galerinha de Monte Alegre mandando resposta. Você do Seduc PI6, que é em Seduc PI6, Palmeira. Galera de Palmeira do Piauí mandar a resposta. Meu amigo Nil, autoridade. Meu amigo Nil, deixa R$1 de 1 minuto aí na tela. Belezinha, belezinha. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Samuel. Meu amigo Samuel diz: Tio, meu amigo Banana e Maratá é seu fã. Ô, meu amigo Maratá, viu? São duas coisas boas. Banana é coisa excelente, viu? Meu amigo,
uma bananazinha no liquidificador com um pouquinho de leite. Aí você dá aquela batida, bota só um pouquinho de raspa de rapadura. Ah, meu amigo, aí dá sustância pro cara, viu, meu amigo? Aí dá sustância, viu? E Maratá é o melhor café que há, né, não? Eita, rapaz. É o melhor café que há, né, não? Eita, rapaz. Meu amigo Peteca diz que vai ter um bocado de menino. Galerinha, a alternativa correta é: a democracia deve ser estabelecida pela igualdade jurídica nas eleições? Pode ser. Uma segurança pública militarizada e o nacionalismo? Não. Democracia não tem a ver com nacionalismo exagerado. Em um sistema democrático, o poder pode ser atribuído com base em eleições livres, em que ocorra a ampla participação política e a concorrência justa pelos cargos eletivos? Pode ser, tá bonito esse conceito. Em uma democracia liberal, o governo eleito expressa a vontade do povo. E, para isso ser possível, esse governo deve possuir poderes ilimitados. Não, o governo que possui poderes limitados é um ditador. Não é democrático. Se é limitado, o cara vai poder fazer o que quiser, sem ouvir as bases, sem ouvir a vontade do povo, sem ouvir a expressa vontade do povo. A democracia deve ser estabelecida como braço forte do Estado para permitir a uma pessoa, um grupo o poder político necessário para se conduzir o país ao progresso. Uma pessoa, um grupo? Não, uma pessoa é uma tirania. Um grupo é uma aristocracia, uma oligarquia. Então, o melhor para a democracia: eleições livres, participação política, concorrência justa pelos cargos eletivos. Isso é uma democracia. Então, às vezes, você vê, por exemplo, uma eleição para vereador, para prefeito, nem sempre ela ocorre de forma justa na concorrência. Nem sempre ela ocorre de forma com eleições tão livres. Já visto que o cara às vezes se vende, é ameaçado perder o emprego, e aí ele não vota de forma livre. Perfeito? Vou passar. Regimes totalitários. Você já está vendo aí esse cara chamado Adolf Hitler. De novo, Adolf Hitler. A Europa estava arrasada depois da Primeira Guerra Mundial. O arraso foi maior depois da crise de 29, desemprego, o avanço do comunismo, o temor de que lá ocorresse igual a União Soviética. Ah, meu amigo, o Hitler e o Mussolini aproveitaram esse cenário de tensão, incerteza, e montaram um Estado macro, gigantesco, controlador, autoritário, sem democracia, com propaganda da figura do governante, perseguindo os opositores. Tudo dentro do Estado, nada fora. Os dois nomes principais, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Tio, mas existe o totalitarismo de esquerda. Existe. E é o stalinismo na União Soviética. Então tá aí, ó. Estado totalitário é violência, é propaganda e terror. E Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, perdeu a dianteira do mundo. Notadamente, quem ascendeu como o país mais poderoso foram os EUA. E enquanto isso, a Rússia comunista, ou a Rússia soviética, derrubou os czares do poder. Bacaninha? A União Soviética vai ser um governo autoritário, e aí aos pouquinhos você vai ter assim, olha, um discurso anticomunista com o temor de que novas revoluções bolcheviques ocorressem na Europa. Bacaninha? Aqui para Brasil, aqui para América Latina, a democracia demorou um pouquinho. Haja visto que nós vamos ter governos autoritários, como, por exemplo, do Vargas. Vou passar. Aí algumas figuras mundiais, esse cara de Hitler,
Aqui é o Joseph Stalin, aqui é o Benito Mussolini, Charles Chaplin, algumas figuras históricas aí na sua tela. Um dos fatores contribuintes para o surgimento de regimes totalitários foi a crise. E eu estou mostrando para você essa crise. Geralmente você vê ela no nono ano e no terceiro. Ocorreu a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Meu Deus! E foi. E a crise que iniciou nos Estados Unidos vai se espalhar pelo mundo todinho. Vai chegar no Brasil, vai chegar na Europa. E aí, meu amigo, os países procuraram criar uma política de fechar-se, protecionista, nacionalista, onde o Estado passa a intervir em vários setores. Nos Estados Unidos, quem fez isso foi o presidente Roosevelt. Eu tenho um New Deal para o povo dos Estados Unidos. Então, esse vai ser o cenário da década de 30, que vai ser uma década de crise. Olha as potências europeias ruindo, ó. Olha as potências europeias ruindo. Aqui é a Inglaterra, ó. O azulzinho é a Inglaterra. E olha o cenário do Zé Uá, ó. Ah, papai. Olha o Zé Uá, ó. Meu amigo. Mas numa Europa em crise, as pessoas temerosas, o Benito Mussolini e o Hitler passaram a explorar o temor da população para poder chegar ao poder. Aí eu coloquei aqui os fatores decisivos da crise de 29. Eles vão ser determinantes para quebrar a Bolsa de Valores em Nova York, em outubro. Depois veio a terça-feira, dia 29, foi tão dolorosa quanto essa. Na verdade, os Estados Unidos produziram demais, mas não tinha para quem vender. E aí as empresas começaram a quebrar. E quando os caras começaram a vender as ações, quem é que quer comprar as ações de uma empresa quebrada? Vixe Maria. Aí a crise de 29, galerinha. O cenário da crise de 29. O epicentro, os Estados Unidos. Olha o semblante de tristeza, de desesperança, de melancolia. Na grande deprê, milhares e milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então, Wall Street, que tem representado hoje pelo Charlie Bull, esse boi que ataca aí, ó, na realidade, no cenário da crise, estava desse jeito, ó. Ih, rapaz. E o investidor? Desse jeito. E a crise que já comeu, Wall Street está na iminência de comer esse cara passivo. Eita peleja, rapaz. Então, a crise que começou lá em Nova York vai se expandir pelo mundo todo. Só não chega na União Soviética, porque lá era isolada do mundo, né? O Stalin e os comunistas ficaram isolados. Mas ela vai chegar no Brasil. A produção cafeira no Brasil em 29 foi de 29 milhões de sacas de café. E o mercado mundial só consumiu 14. Eita, sobrou 15 milhões de sacas. Resultado, crise aqui dentro, galerinha. Crise econômica. Que resultou na ascensão do Getúlio Vargas, que resultou no Vargas assumir o poder com um golpe de boa. E na Europa, os regimes autoritários, num cenário de crise, regimes autoritários. Para sair da crise, todo o poder era dado ao Führer, ao Dulce, ao governante. Os Estados Unidos são um exemplo de recuperação, ó. Porque o presidente Roosevelt, que você está vendo aí na imagem, eu tenho um New Deal para o povo dos Estados Unidos. O presidente Roosevelt tomou a medida de o Estado intervir e participar da economia para que o país não quebrasse. No Piauiês, o presidente Roosevelt disse: a gente não pode virar as costas para a economia, para as empresas e para o povo. Nós temos que criar emprego para salvar a economia. E o próprio governo dos Estados Unidos criou várias empresas, várias frentes de trabalho, usinas hidrelétricas, universidades, estradas, ferrovias.
Tudo dava emprego ao povo. Olhe regimes totalitários. Aqui é o Stalin, Stalinini. Aqui é o Hitler. Aqui é Mao Tse-tung. Aqui é Benito Mussolini. E aqui é o Kim Jong-il. São os regimes totalitários. Tudo dentro do Estado. Nada fora, nada acima, nada além do Estado. Então, a única coisa que um regime totalitário não é democrático. Por quê? Porque o indivíduo é um nada. Você tem que olhar é o todo, o total, o macro. Um indivíduo não é nada. O que vale é o todo, é a maioria, é a massa, é o partido. Geralmente chefiado por um líder, viu? Alô, Bruno e Vitória, boa noite, galerinha. Boa noite, Bruno e Cauane, de boa. Meu amigo Luiz Vaqueiro e o Cavalo Castanho, né? Vamos passar. Totalitarismo, nós temos o conceito dos outros, baseia-se no preceito que nada deve existir acima, contra ou fora do Estado. É o controle total do Estado. Geralmente, nos regimes totalitários, os cidadãos servem ao Estado e têm um amor incondicional à pátria. Então, aqui vai nascer ou vai renascer e alimentar um nacionalismo exacerbado de amor à pátria, ao meu solo sagrado. Regime ditatorial em que o Estado, ou controlado por um partido ou uma facção, tende a intervir em todos os âmbitos da vida social e econômica e política do indivíduo. Ah, papai, é o olhão que tudo vê, é o Big Brother, tá olhando tudo, tá o urubu observando tudo. Em um estado totalitário, não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlar, geralmente com a força e os cacetetes. Viu? Controlar o que as pessoas pensam é feito principalmente com a propaganda. É uma propaganda de massa. É onde nasce a ideia dos massa e média, os meios de massa, propaganda de massa. Lembro que o Goebbels dizia: uma mentira dita 1000 vezes tornar-se a verdade. Vixe Maria! E você está vendo aí esse tanto de cara com o jornalzinho sendo manipulado. Literalmente sendo manipulados. Olha as massas urbanas. Elas formam um todo. Elas são obedientes ao Estado. Elas são passivas. Elas obedecem. Elas amam o governante, as massas. E é sim. Olha aí, ó. Parece um boizinho de careta lá no interior. Parece uns boizinhos de careta. Não sabe nem para onde está indo. O bicho só vai para um lugar. Aí eu coloquei exemplos de regimes totalitários, os fascismos, que você vê na Itália com Benito Mussolini, na Alemanha com Adolf Hitler, em Portugal com o Salazar e na Espanha com o Franco. Mas você está vendo aí esse pôster, esse selo comemorativo na Itália, e você está vendo o Hitler de frente para o Benito Mussolini. Eles foram amiguinhos. Viu, velho? São os regimes fascistas, totalitários. Com a crise do capitalismo, na década de 30, o Estado passou a intervir na economia. No Brasil também, aqui foi o Vargas. Em muitos países houve grande desenvolvimento industrial, estimulado pelo crescimento do setor bélico, como, por exemplo, a Alemanha do Hitler e a Itália do Mussolini. Eles queriam fazer guerra, expandir os tentáculos. Enquanto isso, a maioria da população nos Estados Unidos, por exemplo, enfrentava uma fila longa para receber um pedaço de pão, uma lata de sardinha e um pouco de leite. As entidades ligadas às igrejas passaram a fazer essas ações beneficentes
para que o povo não morresse de fome nos Estados Unidos. Se é totalitário, galerinha, tem propaganda feita toda hora. Totalitário. Tem propaganda feita para você se tornar um zumbizinho, manipulado. Você não pensa. Eles pensam por vocês. O Goebbels dizia que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Ixi, rapaz. Olha, você pode até não gostar daquela música, daquele funk, daquela cantiga de um jeito X. Mas de tanto você ver martelar ela na rádio, daqui a pouco, de forma involuntária, você está no banheiro e está cantando a cantiga, velho. É uma propaganda. Quem não é visto, não é lembrado. A propaganda é a alma do negócio. E nasceu nesse cenário das massas urbanas, a necessidade de, vamos dizer assim, símbolos, sentimentos simples para que seja mais facilmente entendido pelo povo e, claro, uma metralhagem das imagens, das imagens, das imagens, das imagens. Você fica hipnotizado, obediente ao Estado, amando o governante. Isso foi utilizado pelos regimes totalitários. Na Alemanha, que tem o meu amigo Hitler, Adolf Hitler, nós tínhamos emprego maciço de símbolos, muitos, a águia, a suástica, as luzes, geralmente mega comícios organizados pelo governo, grandes espetáculos organizados pelo governo, os desfiles com os uniformes impecavelmente engomados e muitos cartazes. Viva o Führer, a Alemanha, a superioridade da raça ariana. E tudo isso era propagado pelo cinema e pelo rádio. De boa? Então o Hitler conseguiu criar na Alemanha toda uma obediência à figura dele e praticamente poucas pessoas questionavam o poder de Adolf Hitler. De boa? Meu amigo Nil, deixa R$1 de 1 minuto aí para eu botar R$1 de água na boca. Ok. Ok, galerinha. Deixa eu ver se tem imagens do Hitler. Tem imagens da ideia da superioridade da raça ariana, ó. Repetindo a ideia da superioridade da raça ariana, o povo alemão, claro, olhos claros, contra os judeus, né? Olha os mega comícios. Pense num comício, meu amigo, tudo bem organizado, tudo bem orquestrado. Lá por trás daquelas bandeiras grandes tem os holofotes que jogam as luzes e parece uma áurea mágica. O povo ficava hipnotizado. E o antissemitismo, olha, contra os judeus. Contra os judeus. Olha aí, ó. Sou ariano da Alemanha nazista ou sou judeu comunista? Ih, rapaz. Deu para ver aí, ó. Tá aí o antissemitismo. Os judeus são associados a pessoas gananciadoras. Ganância, exploração. A suástica é esse símbolo que você está vendo nessa bandeira aí vermelha, com o símbolo branco aí, uma cruz em movimento.
já era utilizada, vamos dizer assim, pelos povos indianos há muito tempo, vai ser adaptada pelo Hitler e se transformou no principal símbolo da ideia da superioridade da raça ariana, naquela época interpretada por eles, e o principal símbolo da bandeira alemã, a Alemanha nazista, do Führer, o Führer, o Führer, o guia, o Adolf Hitler, esse cabo aí, ó, que está fazendo a saudação Ave César. Era a saudação é assim, ó. Ave César. É, meu amigo. Desse jeitinho que eu tô fazendo aí, ó. É. Lá na Roma antiga se fazia essa saudação quando o imperador passava. E era. E o Hitler vai utilizar a mesma expressão. Geralmente você fazia em direção à suástica, né, a bandeira alemã. As Olimpíadas de 36 foram em Berlim. O Hitler quis transformar numa vitrine para, vamos dizer assim, Mariana, o Hitler quis transformar as Olimpíadas de 36 numa vitrine ao mundo do que era o nazismo, para mostrar ao mundo a superioridade da raça ariana. Teve um atleta norte-americano, Jesse Owens. Ele venceu, mas não foi reconhecido. O Hitler humilhado saiu do estádio. Tá aí o Hitler, tá aí ele indo para o centro do estádio, todo mundo fazendo a saudação nazista aí, ó. E quem ganhou? Um negro norte-americano. Várias medalhas de ouro que o cara levou de presentinho para os Estados Unidos. Negro. Mas não havia ideia da superioridade da raça ariana? Havia. Pois o Jesse Owens conseguiu romper com essa teoria. Aí o fascismo na Itália, viu? Aqui é o feixe de combater. Feixe de combatimento. É o fascismo criado pelo Benito Mussolini, galerinha. O Benito Mussolini também era um veterano da Primeira Guerra Mundial, como o Hitler. Ambos haviam lutado na Primeira Guerra Mundial. O Hitler lutou dentro do exército alemão, mesmo sendo austríaco. E o Benito Mussolini era um veterano da Primeira Guerra. Ambos vão chegar ao poder e vão transformar os países em um país com uma estrutura de poder engessada nas mãos do governante, que fazia muita propaganda política e que em algum certo momento era visto quase como se associado a um salvador da pátria, um Deus, um guia para iluminar o nosso passo. Daí o símbolo do fascismo italiano vem da Roma antiga, um feixe de varas atrelado a um machado, a imposição da lei, bacaninha. Mais imagens da bandeira italiana à época, do Benito Mussolini. E aí, para fechar, e você não esquecer, porque nós tivemos totalitarismo também de esquerda. Foi o Joseph Stalin, ditador, velho, ditador. Vou botar o nome dele aqui, ó. José Joseph Stalinini. Joseph Stalin. O cara implantou uma ditadura. Tudo controlado por ele. Tudo controlado. E transformou a Rússia numa potência. Mas a Rússia não era chamada Rússia, era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi o maior concorrente dos Estados Unidos no século XX, vamos dizer assim, né? O maior temor dos norte-americanos no século XX. Vai montar uma ditadura totalitária, o Stalin, eliminou os opositores, expulsou do partido aqueles que eram contrários a ele, prendeu, torturou, exilou, mandou matar, e foi. É um ditador, galera, é um ditador. O cara estava acima das leis. Então ele monta uma mega centralização do poder e de controle do Estado sobre a vida dos indivíduos, dos cidadãos. Notadamente, censura e controle das comunicações
são faces da mesma moeda. A educação ainda criava a imagem de que o Stalin era o guia. Ah, tio, é parecido com o Hitler na Alemanha. O Führer é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que aqui você não ia perseguir os sindicatos, os trabalhadores, e na Alemanha era diferente. O trabalhador não podia reunir, fazer greve de forma alguma. Os famosos planos quinquenais que transformaram a Rússia, a União Soviética, numa potência. Meu amigo Stalin fez um planejamento de governo, bacaninha. A primeira fase foi na indústria de base. De boa. Então, por exemplo, a crise de 29 não chega na União Soviética, por vários fatores, mas um deles é porque a União Soviética já realizava um planejamento de governo e não havia aquele vale-tudo do mercado, né, como havia nos Estados Unidos. O outro é que ela estava isolada da Europa. E ao estar isolada da Europa e dos Estados Unidos, não foi atingida pela crise de 29. Bacaninha? Meu amigo Nil, deixa R$ 1 de 1 minuto aí, por favor. Beleza, beleza. Vou passar. Quem não conhece o Stalin, esse cara aí, quem já ouviu falar da Ucrânia? A Ucrânia fazia parte como uma das repúblicas da União Soviética. E mais ou menos a Ucrânia é isso aqui, ó. A Ucrânia é mais ou menos isso aqui, ó, com a Crimeia e tal, ó. E o Stalin fez uma perseguição implacável a camponeses ucranianos, teve uma mortandade em larga escala na Ucrânia, Holodomor, e ele era visto como um herói na União Soviética. Olha aí, ó, a imagem ao centro, a adoração, tudo isso fazia parte do regime totalitário. Tudo dentro do Estado. Nada fora, nada acima do Estado. De boa? Mas propaganda feita na época do Stalin, tio, tá parecendo um pouquinho com as propagandas que o Hitler fazia na Alemanha. Muito, muito parecida. É um governo que quer ter quase tudo sob o seu controle. Propaganda, censurava jornal, rádio, música, até música tinha censura. Antes dos caras gravar,
Tinha que mostrar para o governo o que era a letra da música. Ah, papai. Para a gente chegar às questões, viu? A gente chegar às questões. No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional. Sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou destruição mundial, e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial aos judeus, um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra, a Segunda Guerra, e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como, o autor da questão quer que você identifique duas características do nazismo. Duas características do nazismo, meus pimpolhos. Per favore, em italiano, per favore. 1 minuto na tela, Nil. De boa. Já temos até resposta aqui, meu amigo Niltomar. Já temos até resposta aqui, ó. A galerinha já está mandando resposta, ó. Ele quer que você identifique características da ideologia nazista. Ela não é nem marxista, nem pacifista. Ela é militarista. Ela é nacionalista? Sim. Pluripartidária? Não. Ela é racista? Sim. Internacionalista? Não. Ela é estadista? Pode ser. Anticapitalista? Não. Então, galerinha acertou, ó. A ideologia nazista é nacionalismo exagerado, extremado, e contra os comuna. É anti-comintern, anticomunista. Lembrar que o Hitler vai fazer um acordo com o Benito Mussolini e o Japão, tendo a ideia de que o inimigo deles era a União Soviética, contra os comuna, viu? Contra os comuna. Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida às massas, desenvolvida de modo a levar em conta o nível de compreensão dos mais baixos. O essencial da propaganda era atingir o coração das grandes massas, compreender seu mundo maniqueísta de bem e mal e representar seus sentimentos. Sobre a propaganda no nazismo, pode-se afirmar dois pontos. Tcharam, tcharam. O líder elementar da propaganda era contraposto às óperas. Óperas não, galerinha. Ópera é complexo, viu? O Hitler não promovia ópera para o povo, viu? Deveria restringir-se a poucos pontos, como enaltecimento da superioridade racial e a democracia? Não. Democracia, não. A propaganda deveria estimular o ódio das massas contra grupos como judeus, negros, homossexuais
e ciganos? Opa, pode ser. O cinema e a propaganda foram áreas que resistiram ao sistema de propaganda nazista? Falso. Então, a propaganda deve estimular o ódio aos judeus, lembra aí, ó, aos judeus, chama antissemitismo. Aos negros, não ideia que os negros são inferiores à raça ariana, branca, germânica, aos homossexuais, que eram vistos como desvio, uma doença naquela época, aos ciganos, aos testemunhos de Jeová e aos maçons. É um grupo grande, viu? Muitos deles foram mandados para os campos de concentração e sofreriam com o Holocausto junto com os judeus. Só essa mais essa para fechar, galerinha. Só mais essa para fechar. De boa? Os regimes totalitários nazi e fascista. Nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo, no totalitarismo, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. É vero. De cara, letra A, ó. De cara, letra A. Ambos são regimes totalitários. De boa? Na Lagoinha. Vamos ver o erro das outras? O nazismo encontrou grandes dificuldades para implantar o socialismo, com certeza, que ele é antissocialista. O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação? Nunca, never. Segregação, é o inverso. Foi um clima de estabilidade econômica e social que Hitler fundou o Partido Nacional Fascista? Instabilidade, pós-Primeira Guerra. Falso. Portanto, a alternativa correta, letra A, de aprovado na questão aí da Unital de São Paulo. Olha, nós estamos encerrando a aulinha de hoje. A temática foi as formas de governo. Vimos tirania, aristocracia, oligarquia, democracia e os regimes totalitários lá na Europa. De boa? Ó, cheirinho para a galera de São Pedro, que esteve aí atenta, ligada e logada até agora. Teu Flávio está com a garganta meio arranhada. E um cheirão para todos os nossos alunos, nossas queridas alunas. Um grande abraço. Tchau, valeu, povo. Dá um cheirinho aqui, ó. Valeu, povo! Uhul!